Ora então, muito bem-vindos a mais um programa da Voz de Protesto. O meu nome é Domingos Carvalho, tenho 24 anos e vivo em Braga e sou um jovem que, como muitos, não acha que Portugal tem que crescer, Portugal tem que mudar e nós temos que fazer por isso, temos que protestar para que as coisas andem para a frente e não estejamos estagnados como estamos há 20 anos. E por isso é que surgiu a Voz de Protesto. Eu tenho a necessidade de protestar, não gosto de ficar calado quando vejo as coisas a correr mal. E aqui estamos, no quarto programa da Voz de Protesto. Como sempre, vamos começar pelas notas iniciais, onde eu tento trazer temas de interesse para a minha geração e para a dos que estejam a ver, e sempre com o propósito de aumentar a nossa literacia financeira da sociedade portuguesa, assim como o nosso sentido crítico, porque nós somos um povo que, como tem pouca literacia financeira, nesses assuntos não pode ser crítico, porque nós não podemos criticar sobre o que não percebemos, pelo menos penso eu. Vamos começar então pelas notas iniciais. Eu hoje quero trazer uma notícia que veio na capa do Jornal de Notícias e é sobre o metaverso. Eu não sei se muitos dos que estão a ver já ouviram falar do metaverso, mas posso-vos dizer foi o motivo para o Facebook, uma empresa que todos conhecemos, mudar o seu nome para Meta. Portanto, só por aí conseguimos ver que isto vai ter relevância, já tem e vai ter ainda mais no futuro. E eu, assim de forma breve, quero só deixar claro para todos que estejam a ver que o metaverso é uma coisa atual, mas que já se passou muita coisa no metaverso, já houve concertos no metaverso, já se venderam terrenos virtuais por milhões de euros. Portanto, nós temos que estar atento ao desenvolvimento destas novas tecnologias, que está aliado à blockchain e a criptomoedas. São tecnologias recentes, nós temos que nos manter acompanhado, temos que as ir acompanhando, e é por isso que eu resolvi trazer aqui este tema nas notas iniciais. No próximo tópico vou falar sobre a Fed, a Reserva Americana, a Reserva Federal Americana, que recentemente anunciou que vai subir as taxas de juros. Eu tenho aqui falado sobre as implicações que traz subir as taxas de juros, nomeadamente as taxas de juros sobem-se principalmente para combater a inflação, mas a subida da taxa de juros traz muitas implicações, nomeadamente no custo da dívida. E eu refiro isso muitas vezes porque Portugal é um país extremamente endividado, nós devemos mais do que produzimos, o nosso pouco crescimento tem sido sustentado em dívida, muita dela comprada pelo BCE neste caso, mas é importante salientar que a Reserva Federal Americana vai começar a subir as taxas de juros e o BCE não vai ficar muito atrás. Eu não sei se vocês repararam na conversa que tem sido, aliás, na conversa, no facto da conversa ter mudado, porque o BCE, os representantes do BCE diziam que a inflação era transitória, era temporária, ou assim, algo do género, e agora já assumem que já não é tão temporária, ou já não assumem que temporário seja um ano ou só dois. Portanto, isto é uma preocupação que temos que ter presentes também. E a inflação é só mais um motivo para nós termos que investir o nosso dinheiro, e isso só se faz tendo uma boa literacia financeira, e portanto é que eu estou aqui também com este programa. No terceiro tema das notas iniciais, eu quero falar sobre mais uma notícia que saiu em Portugal, mas neste caso saiu na RTP. Eu convidava a todos que estão a ver para fazerem uma pesquisa simples no Google, RTP, 27 de janeiro, a notícia saiu ontem, e a notícia é que o déficit reduziu em 2.862 milhões de euros. Eu quero que toda a gente que está a ver este vídeo saiba que sempre que ouvirem falar em déficit é mau. Não importa se reduziu ou se aumentou. É óbvio que quando aumenta é ainda pior, porque déficit significa que nós estamos a dever, que nós devemos mais do que produzimos. Portanto, sempre que ouçam falar em déficit é mau. E o que eu quero dizer aqui nas notas iniciais, de forma breve, é que eu vi esta notícia primeiramente na RTP e constatei que a notícia tinha apenas 5 linhas. Sim, o meio de comunicação que é pago por todos os portugueses mostra-nos uma notícia desta importância em apenas 5 linhas. Eu, como considerei este assunto de extrema importância, dediquei um pouco mais de tempo a pesquisar e quero deixar aqui uma nota de louvor, digamos assim, ao Jornal de Negócios e ao público que analisaram melhor esta notícia
E podemos constatar que o déficit reduziu por dois fatores. Primeiro, a receita subiu mais do que a despesa. Aliás, a receita subiu 9,3% e a despesa subiu 5,4%, o que faz com que o déficit reduza. Mas isto não é muito claro, porque a receita pode variar mais do que a despesa, mas mesmo assim a despesa ter um valor maior do que a receita. Ou seja, e por isso mesmo, por esta ser a situação atual, é que nós temos um déficit, porque a nossa despesa é maior do que a nossa receita. Portanto, não importa muito se a receita varia 5 ou 6% ou mais do que a despesa, porque a despesa continua a ser maior do que a nossa receita. E por despesa e receita é os impostos e despesa é todas as necessidades que o Estado tem para manter o seu funcionamento, desde o SNS, às escolas, aos bombeiros, a tudo. Portanto, Portugal não está numa situação boa, Portugal deve mais do que produz e eu trouxe aqui este tópico e vou agora intercalar com o segundo, aliás, com o quarto tópico das notas iniciais, que é a qualidade do jornalismo em Portugal, que tem impactos também tremendos e teve impactos ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, para muitos fatores, entre eles a baixa literacia financeira. Porque um órgão de comunicação social como a RTP trazer uma notícia desta importância e explicar em apenas 5 linhas, e convido-vos novamente a irem ver, não se percebe muito bem. Eu tive que recorrer a outros órgãos de comunicação para entender melhor e para poder trazer aqui este tema. E, portanto, eu quero falar da qualidade do jornalismo em Portugal, que, na minha opinião, tem-se degradado ao longo dos tempos. Em muitos casos, nota-se uma clara imparcialidade para com alguns, neste caso, para alguns partidos políticos e mesmo personagens políticas, mas não só, nota-se uma imparcialidade perante a esquerda e a direita. É sabido que muita da comunicação social é de esquerda, também é sabido que muita da comunicação social recebe apoios do governo, e o governo tem sido do PS e da esquerda nos últimos anos, portanto, não é compreensível, mas tem aí um motivo para haver esta tendência mais para a esquerda, o que, na minha opinião, só prejudica o país. A comunicação social é um órgão fundamental em qualquer democracia para informar as pessoas, e quando eles não fazem bem o seu trabalho há consequências, e isso também é um dos motivos que levou a criar este programa, porque eu muitas vezes vejo os telejornais e sinto que as notícias que estão a passar não são importantes para nada nem para ninguém, e portanto eu resolvi trazer aqui este tema sobre a qualidade do jornalismo em Portugal, que na minha opinião é muito fraca, excetuando algumas exceções, não é? Portanto, terminamos aqui as notas iniciais, mas e prosseguimos para os assuntos quentes, onde eu quero falar um bocadinho dos debates. Como sabem, dia 30 há o dia de votação, não é? Para as eleições legislativas, e portanto eu quero dar uma opinião aqui, uma pequena opinião sobre os debates. Eu vi um vídeo do Ricardo Cardoso no YouTube, desde já congratulo e admiro o trabalho que fez, e ele constatou que, em termos gerais, os debates demoraram 17 horas, ou seja, todos os debates aglomerados dão um total de 17 horas de visualização. Para além disso, se cada pessoa fosse a ler os programas, o programa individual de cada partido, assumindo assim alguns valores medianos, ele estimou que cada pessoa demorava 28 horas para ler os programas de cada partido. Aliando a isso, ao facto do tempo dos debates, é notório que há um excesso de informação para as pessoas consumirem e para se informarem. E aliado a isso, ao facto de nós ouvimos muita informação por bitites e clickbaits do que passa aqui ou ali, formamos a nossa opinião, ou muita gente forma a sua opinião com base nisso. O facto de haver tanta informação, e apesar de muitas vezes muita gente criticar o formato dos debates, que não ser mais adequado ou por ser muito curto, nunca será perfeito, como é óbvio, mas há muita informação para uma população que não consegue consumir essa informação. E para piorar isto tudo, o que me choca ainda mais é que, depois dos debates, a análise que é feita não é propriamente ao conteúdo
que digo desde já, não é de grande qualidade nem interesse para o país, mas a análise que é feita muitas vezes é a veracidade das informações que foi dita. E exemplo disso é aquele top mentira que o polígrafo criou, onde naturalmente surge o Ventura em primeiro lugar e o Costa em segundo, porque naturalmente o António Costa, o nosso primeiro-ministro, que mente descaradamente aos portugueses, é natural que não podia surgir primeiro que o fascista da extrema-direita. Não é a minha opinião relativamente ao Ventura, não é? Mas é um facto que ele mentiu 10 vezes, aparentemente. António Costa também aparentemente mentiu 9 vezes, pelo menos nos debates, porque fora disso deve ser impossível calcular um número de vezes que ele tenha mentido. E portanto é um bocado triste que a análise que é feita depois dos debates não é o conteúdo que foi debatido, como já disse, é fraco, mas é a veracidade das informações. E é triste ver que nós chegamos a um ponto que temos esta situação, que os comentadores não analisam o debate e analisam a veracidade das informações. E pior ainda do que isso é quando metem comentadores extremamente imparciais. Eu dou o exemplo do Medina, o ex-presidente da Câmara de Lisboa, que teve a comentar o debate do António Costa contra o Ventura. E é claro que ele disse que António Costa teve muito bem, quando, na minha opinião, e expresso no primeiro vídeo, o António Costa foi completamente arrasado no debate contra André Ventura. E, portanto, é uma coisa que me choca um bocadinho ter pessoas do mesmo partido de um dos participantes no debate a analisar e a comentar o debate numa clara imparcialidade. Aliás, parcialidade. Portanto, e para terminar este assunto quente, eu quero relembrar a todos também que quem nos pôs nessas eleições foi o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Foram os 3 partidos que, após um período de 6 anos, não conseguiram chegar a um consenso para governar até ao fim da legislatura. E, portanto, eu retirei muito a pouco. Eu já tinha o meu voto definido, mais ou menos definido, quase a 100%. E, portanto, os debates serviram para me convencer ainda mais de que eu tenho e vou fazer a escolha certa, porque só há uma alternativa na realidade para mudar o país e para pôr Portugal a crescer. Portanto, eu quero relembrar que a esquerda é que nos pôs aqui, quero salientar que a fraca qualidade dos debates e o facto de termos comentadores a analisar completamente parciais ou impróprios para fazer a análise. E vou terminar só com uma pequena previsão dos resultados das legislativas. Eu acho que não vai haver uma maioria de esquerda em Portugal. Eu acho que a abstenção, evidentemente, vai continuar a ser alta. Nós temos uma das taxas de abstenção mais altas da Europa e isso não pode continuar. Portanto, eu apelo toda a gente a ir votar. Apelo ao voto humildemente, vão votar e não votem em nulo ou em branco, porque isso não funciona, não faz diferença. Esses votos são posteriormente distribuídos, portanto, é como digo, vão votar, mas não votem em branco. Escolham bem a vossa opção e vou então dizer a minha análise. Eu penso que não vai, a minha previsão, eu penso que não vai haver uma maioria de esquerda. Penso que o PSD vai ter à volta dos 30 e pouco por cento, como tem mostrado as sondagens. Acho que a grande surpresa, e fico contente com isso, vai ser a IEL, que vai estar muito perto do Chega. O Chega, infelizmente, ou não infelizmente, mas vai ser a terceira força política, mas acho que a IEL vai ficar muito perto do Chega. E o CDS é o partido que está cada vez mais a desaparecer, e só vai continuar porque o CDS é um partido cristão e a maioria das guerras que se passou em todo o globo foi por motivos cristãos, e não é que esse seja o principal motivo para o seu decréscimo, mas de certo que é um dos motivos, porque Portugal é um país muito cristão, mas cada vez menos praticante, e a religião devia ter pouca importância na política. Portanto, é isso. Eu acho que a surpresa aliás, eu acho que a surpresa das eleições vai ser a IEL,
e também espero que supere o Chega, apesar de achar que isso não é muito realista, mas tenho esperança e acho que vai ser uma surpresa, vai atingir o seu objetivo dos 5 deputados. E dado que eu sou de Braga, faço um apelo a todos de Braga para irem votar e para escolherem bem a alternativa. Termino assim a Voz de Protesto, o programa semanal que tem como objetivo ampliar a literacia financeira e o sentido crítico portugueses. Agradeço a todos que estão a ver e que possam vir a ver. E se acharem conveniente partilharem este vídeo com jovens ou para fomentar estas discussões, assim façam. Partilhem no Instagram e no YouTube, que neste momento são as redes sociais onde estão disponíveis os vídeos. E então agradeço novamente e termino assim mais um episódio da Voz de Protesto. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Com licença.